Bom dia a todos. Agradeço aqui pela presença de cada um de vocês hoje. E também agradeço, né, pelo interesse na escuta desses diálogos que nós vamos propor aqui hoje nessa mesa. E eu quero agradecer também, né, a Gisele e toda a equipe que, junto com ela, trabalha incansavelmente, de forma muito responsável, para organizar, né, esse festival, que é o festival mais importante literário, né, que nós temos aqui em Minas Gerais. E também eu quero destacar que este festival, a iniciativa dele, é muito importante para nós, escritores, para os leitores e para todos aqueles que frequentam aqui todos os anos, né, o Flipossos, porque ele divulga e dissemina a literatura mineira, a literatura nacional e internacional. Então, agradeço muito, né, por essa festa linda que sempre nos acolhe aqui. E agradeço também a cidade de Poços de Caldas, que é muito aconchegante e sempre nos recebe com muita alegria e carinho. Hoje, nós vamos tratar aqui sobre a literatura palestina com foco, né, no escritor Mahmoud Darwish, que é, né, um dos escritores mais importantes da literatura do mundo árabe. E nós temos aqui, né, ao nosso lado, assim, com toda a honra e prazer, eu já agradeço muito a presença deles aqui. Nós temos aqui do meu lado o Milton, né, Milton Ratum, que é o mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras, e tem suas obras, né, traduzidas por mais de 16 países, é muito lido, e sua obra também está dialogando com o cinema, né, atualmente, e quem não o leu, em algum momento, vai lê-lo, né, que é de extrema importância para nós, assim, nesse momento, nós temos um escritor, né, tão agraciado, né, na nossa literatura brasileira. Temos aqui ao meu lado o querido Michel, né? O Michel é um leitor, poeta e tradutor, né, da poesia de Darwish. E ele é um docente da FEFELESH e da USP. E também premiado, né, com suas traduções. O Michel, ele tem me ensinado muito sobre a poesia de Darwish. Obrigada, Michel. A Safa Jubran, que traduziu, né, o Diário da Tristeza Comum, traduziu Memória para o Esquecimento, e é uma tradutora premiadíssima. Além de ter traduzido Darwish, traduziu Clarice Lispector, está traduzindo um outro novo livro da Clarice, Machado de Assis e outras traduções. E ela também é docente da FEFELESH e USP. Tá? E eu vou direcionar aqui, nesse primeiro momento, né, já que ela é tradutora do Diário da Tristeza Comum, porque hoje nós vamos desdobrar um pouco sobre essa obra e vamos também dialogar com Memória para o Esquecimento, que são duas obras que tratam da memória da Palestina, né, por Darwish, a memória de ontem e a memória de hoje, né, do que está acontecendo na Palestina. Esses livros são muito atuais, né? E a Safa, eu gostaria que ela nos dissesse, assim, com toda a gentileza, né, e a sabedoria dela, como definir o Diário da Tristeza Comum, já que ela o leu, ela se debruçou sobre ele e ela é a tradutora desse diário. Bom dia a todos. Obrigada por estarem no sábado de manhã com a gente. Quem não conhece essa obra, ela é a primeira obra em prosa do poeta palestino Mahmoud Darwish. Essa obra foi lançada em 1973. Mas os textos que estão ali no livro foram escritos antes de 1971, quando o poeta foi exilado. Num primeiro momento, ele foi exilado para o Egito e depois para mais 10 anos
ficou no Líbano até 1982. Então, esses textos, a maioria deles, foram escritos enquanto ele ainda estava na Palestina ocupada e na prisão forçada, domiciliar, né? Então, eles são 9 textos, se não me engano, 9 textos. Variam entre artigos, narrativas pessoais ou não, numa prosa, às vezes, poética. Milton gosta de chamar de crônicas, lembrando que o Milton Ratum escreveu o pós-fácil desse livro. E, então, de que falam esses textos? Falam exatamente sobre essa dor e a tristeza e o luto do palestino depois de 1948, o ano que marcou o êxodo forçado do povo palestino de suas terras. Então, fala sobre esse palestino que nasce ali, que morre ali, que sofre ali sob a opressão da ocupação. Estilisticamente, esse livro foge um pouco a qualquer tipo de categorização, vamos dizer assim, porque ele tem relatos históricos, às vezes, ele tem relatos pessoais, ele tem poemas. Então, não temos como dizer de que se trata exatamente. Ele é tudo isso. E um pouco disso, pouco dessa forma, é repetida nesse novo livro dele, quer dizer, o livro posterior de 10 anos atrás, que se chama Memória para o Esquecimento. Apenas para finalizar esse início, eu gostaria de dizer sobre o título, que é Diário para a Tristeza Comum. Diário no sentido do dia a dia deste palestino. Não é um diário de tipo que eu abro um caderno e escrevo meu querido diário, no primeiro dia aconteceu isso comigo. O diário aqui seria o cotidiano, né, deste palestino sob ocupação, como vive, como tenta viver, como supera certas coisas e como ainda continua com esperança, né? E a tristeza comum, porque ela é a tristeza comum a todos esses palestinos e que virou também comum, com o qual se vive diariamente. O título é daí. Então, acho que é isso. Safa, você também traduziu, né, Memória para o Esquecimento. E no prefácio deste livro, você comenta que o título do livro te despertou, te levou a traduzir o livro. Foi isso que assim, te impactou, pelo menos em princípio, no primeiro momento, foi o título deste livro. Você poderia explicar para a gente assim, todo esse impacto que você teve com o título do livro, se foi uma questão de linguagem poética, de memória mesmo? Bom, todos os títulos do Mahmoud Darwish, dos livros dele, são bonitos, antes de todos. Cada título é um verso de poema, né? Então, nós estamos falando sobre memória para o esquecimento. A gente fica pensando, o que é essa memória para o esquecimento? Será que ele está relatando aqui uma memória para não ser esquecida? Ou ele está relatando uma memória, quer dizer, ele precisa rememorar tudo para poder esquecer, porque parece que o passo para a gente esquecer alguma coisa é lembrar dela antes, né? Então, ele tem esse sentido duplo. E por isso que eu me encantei com o título, também porque esse livro fala sobre o cerco que Israel fez em 82 a cidade de Beirute, cidade do meu país, e eu vivi esse momento. Então, eu estava lá quando isso aconteceu, então um pouquinho dessa dor que está aqui é também minha.
E foi por causa disso, na verdade, que eu quis traduzir também esse livro. É isso. Sim. A última perguntinha, assim, bem pessoal, né, Sapa? É, quando eu li o Diário da Tristeza Comum, eu fiquei pensando, né, na tradução mesmo, né, da palavra diário. Né, você colocou aqui para a gente essa questão, você já desdobrou sobre essa questão aí né, do título, mas assim, eu queria saber assim, na língua árabe, né, a palavra diário está no título original? Sim, a palavra árabe para diário é yawmiyat. Yawm, essa primeira parte da palavra yawmiyat, significa dia. E yawmiyat seria aquilo que acontece durante os dias, né? Nesse sentido que é o diário. Obrigada, Sapa. Obrigada. Muito obrigada. Agora, Michel, que é um poeta também, né? Leitor exímio do Darwish e tradutor, né, da poesia de Darwish. Eu gostaria de saber, Michel, como você encontra a poesia de Darwish em Diário da Tristeza Comum e como Darwish dialoga, né, enquanto poeta, porque antes de tudo ele é um poeta, né, enquanto poeta, como ele dialoga com sua própria prosa. Bom dia, muito obrigado por essa participação ao lado da Safa, minha colega querida do dia a dia da universidade, ao lado da Miriam, que eu conheci recentemente através de sua poesia, que chegou a mim, através do seu belíssimo e doloroso Damascos Feridos, que cobre a visão, revela a visão dela ao olhar para, especialmente para as crianças em Gaza e nos demais territórios ocupados da Palestina. É preciso ter muita sensibilidade e identificação com a situação de opressão para fazer um livro como esse. Foi o que me tocou e me aproximou, de modo que fiquei muito feliz quando a Miriam me convidou para participar dessa mesa. E mais feliz ainda quando soube que o Milton Hatum ia estar aqui. Eu, uma pessoa como amigo, eu admiro muito, não menos do que como escritor. Compartilho, acho, com vocês desse amor pela obra dele. Então, é uma alegria que se desdobra aqui em várias frentes, né? E, especialmente, a cidade e a Flipoços, a cidade de Poços de Caldas, aos organizadores, muito obrigado. A figura desse poeta, ela é emblemática para os povos que habitam a Palestina. Ela é emblemática porque ela não está limitada ao tempo histórico dele. Ele conseguiu isso ao longo das experiências dele como poeta e como ativista de resistência à ocupação, ser o poeta dos seus predecessores. Ele reencontra as vozes antigas da poesia árabe escrita na Palestina, retrocede a poesia árabe, a Ésquilo, a Sófocles. Ele é um poeta que leva a Palestina a lugares inimagináveis dentro de uma visão mais rápida do que é a Palestina. Faz descender a sua gente digamos, até mítica cananeia, aos povos gregos, porque ali nada nasce do nada, tudo é uma continuação, uma continuidade. Os grandes poetas sabem disso. Outro grande poeta, o Adonis sírio, também tem essa visão. Esses povos que falam hoje a língua árabe
não nascem com o Islã, mas sim têm uma grande propulsão com o Islã no século VII, mas eles têm feito civilização ao longo de séculos, diria milênios, de forma oral e, finalmente, de forma escrita. Então, é nesse sentido que o Darwish transcende ao seu tempo, vai além. Mas ele não é um poeta que olha para o passado, é um poeta que sempre olha para a frente. Essa é a condição que ele destaca neste Diário da Tristeza Comum, em que ele coloca a necessidade de ser a pátria. A pátria não é um sonho de memória, de saudade. A Palestina é uma terra que é um paraíso a ser conquistado, né? É um paraíso por vir, não um paraíso perdido. É muito bonito isso. E, nesse sentido, quando ele escreve, a meu ver, esse diário, quando ele saiu, ali, inicia essa escrita ainda enquanto residente na Palestina, mas amadurece os textos e os revisa já morando em Beirute. Ele faz uma primeira parada reflexiva sobre o seu arsenal lírico, poético. Então, o que eu encontro ali é uma primeiro olhar para o futuro da sua poesia. Então, o livro se abre com... Me permite, Safa? A primeira reflexão, o título dela é A Lua Não Caiu no Poço. Nessa primeira reflexão, ele ensaia uma situação imaginária em que um pai conversa com o seu filho. Na verdade, o filho indaga ao pai e o pai responde. Ora, Darwish não teve filhos. Então, de onde vem esse filho? Pois a fala do pai é o Darwish, enquanto homem. Com seu eu, né? Ele fala consigo enquanto pai. E é muito interessante, vocês vão ler, que o que ele levanta em termos de autorretrato do pai, ao ele falar de si mesmo enquanto pai, ele vai fazer surgir 20 anos depois, em 1995, numa obra emblemática dentro da trajetória dele, que é Por que Você Deixou o Cavalo Sozinho? Né? Cujo primeiro capítulo, especialmente os últimos 3 poemas desse primeiro capítulo, são o diálogo do pai com o filho. Mas agora, quem fala, quem é o pai nesses poemas de 95, é o pai dele, do Darwish. Então, ele, em 75, vamos dizer, ele é o próprio pai. E, em 95, ele é o filho daquele pai que ele imaginou, mas em que ele, enquanto pai, em 75, se vê identificado com aquele pai, né, que ele vai resgatar na memória em 95. Então, uma inversão. E, se me permite um pouco mais, o terceiro livro dele, que a gente pode classificar que flerta com a prosa, embora eu acho que os 3 livros são poemas em prosa, poemas em forma de ensaio e poemas em verso, vamos dizer assim. Esse terceiro livro dele em prosa, ele escreveu praticamente antes da morte, questão de 1 ou 2 anos antes da morte dele, que é Da Presença da Ausência, também traduzido, editado pela editora Tabla e traduzido pelo Marco Calil, que foi aluno da Safa e orientado por ela no mestrado. Enfim, nesse livro, ele de novo se desdobra num diálogo dele consigo mesmo. Só que agora é o homem que lida com a morte, ele era cardíaco, tinha uma condição
cardíaca, e inclusive faleceu como consequência dessa moléstia. Ele, como se estivesse no leito de morte, como se estivesse no leito de uma sala de cirurgia, ele conversa com seu fantasma ao longo dos anos. Então, eu noto que esses 3 ensaios, eles não estão, de modo algum, desconectados do projeto poético dele. O Darwish, dá para dizer que ele sempre escreveu poesia. Então, eu noto muita dimensão lírica nesse pretenso diário, não? Então, nesse sentido, é seminal. Acho que eu diria isso. O poeta Darwish atravessando aí, né, essa prosa, mas levando consigo, né, toda a sua poesia, porque, antes de mais nada, a gente não pode esquecer um poeta. É o que você falou ontem, Milton, um iluminado. O poeta tem o terceiro olho. Então, é mais ou menos isso aí. Por isso que a linguagem dele nos apetece tanto, né, a gente que gosta da poesia. Michel, uma pergunta aqui. Em que dimensão, né, a poesia de Darwish, sua obra, atravessa a sua vida como leitor, como poeta e como tradutor de Darwish? Bom, é bem pessoal. Muito né? obrigado pela pergunta, mas acho que eu vou ampliar essa resposta para dizer que todo leitor é um poeta. A poesia se faz em se lendo. Ao ser lida, ela se realiza na mão do poeta, na pena ou nos dedos, quando digitam. O poema, ele só é ele inicia um caminho, né? E, certamente, esse caminho não tem um fim previsível. Então, um poema sempre reinicia, ou tem um novo início a cada leitura. E, nesse sentido, a tradução é uma fase, é uma parte dele. Todo poema se projeta para a humanidade, não? Ele é escrito numa determinada língua, mas, como ele trata, ele não é só a língua, ele é uma linguagem, no sentido de que ele expressa um monte de coisas que a língua torna possível. Então, ao se traduzir, ele vai para outros cantos, se amplia. E é assim que eu recebi o Darwish. Então, as primeiras leituras desses poemas dele, certamente eu fiz na escola, em Beirute, quando eu morei lá, em alguns anos da minha infância. Eu lembro de ter estudado aquele famoso poema Sajjel ana Arabi, anote ou registre, eu sou árabe. É um poema que está na boca de todo árabe. Mas, ao redescobri-lo, anos depois, foi já enquanto estudante de poesia. E me impactou muito, porque eu vejo no Darwish, antes de mais nada, uma alma que se debate consigo. Então, eu não acho que ele seja um poeta de uma nação, em primeiro lugar. Ele é o poeta de si. Só que esse si dele é amplo, né? É tão amplo que ele se torna a voz de muitos residentes. Até em algum momento, para vocês terem uma ideia, houve um movimento dos israelenses para querer considerá-lo como poeta israelense de língua árabe, porque ele é amado, é lido, inclusive traduzido para o hebraico. Então, eles gostam muito do Darwish, porque ele é um poeta que representa a gente daquela terra. Tudo bem para ele, não fosse que, ao se dizer israelense, ele vai contra o seu princípio do que é a Palestina, no sentido que, para ele, a Palestina é para todos os que descendem por todos que passaram por aquele chão, inclusive os judeus nascidos ali.
Então, não há uma diferença para ele, então ele não aceitou. Só dei esse exemplo para mostrar o quão singular e fiel às suas convicções ele foi ao longo da vida. Né? Não é hora aqui de a gente fazer isso, mas ele teve sucintamente, ele militou, ele foi um grande amigo do Yasser Arafat, da OLP, com a qual, em algum momento, ele rompe por considerar que aquilo não era o caminho mais certo a ser tomado. Aliás, rendeu uma das obras máximas dele, que é o 11 Astros, que precede o livro que eu citei antes, em 2 anos, que é uma reavaliação de uma perspectiva já afastada, quando ele já mora em Paris, mas eu já estou entrando em outra área, né, em que ele olha para a Palestina e os países árabes com um olhar, de fato, crítico e que deve ser feito. Então, ele é um poeta nesse sentido complexo. Não é um poeta vendido a uma causa. Ele é um poeta que constrói a causa e é capaz de romper com ela em função de uma melhor projeção dessa causa. Então, é um poeta que abre os caminhos, não espera que sejam só os que são dados de portas abertas. Então, isso é um homem, de fato. Miriam, você me dá uma parte antes de Claro, continuar? fica à vontade, Então. Safa. Obrigada, Michel. Obrigada. Eu acho que o Michel falou que ele é um poeta universal, e etc., e a ponto que os israelenses quiserem levar ele para dizer que é um poeta israelense de falar árabe. E ele depois falou, tudo bem para ele. Não foi tudo bem para ele, e nem passa isso, nem passava isso pela cabeça dele. Isso é coisa do outro que quer se apropriar como se apropriou de várias coisas, inclusive essa. Até um título do livro dele, o último título, foi usado também por outros títulos aqui, por alguém. Então, é isso. Desculpa. Só me Obrigada complementar, pelos então. comentários. Só para fechar aqui. Eu não quis dizer que, claro, que ele tudo bem, no sentido que tudo bem se não fosse a questão, né? Se o país chamado Israel fosse também um país para palestinos, mas não era. Então, de modo algum, ele aceitaria. Obrigada, Michel. Obrigada, Safa. Agora o senhor Milton Ratum. Ontem, Milton, um prazer estar aqui com você, né, primeiramente. E ontem eu assisti, né, a sua mesa ali com o Biratã Brasil, e você disse, né, você fez uma fala sobre um comentário, né, sobre o Diário da Tristeza Comum, e você disse que é de uma beleza imensurável este livro, e que também é de muita importância esse livro, né? Então, eu gostaria de te perguntar, assim, como leitor, como escritor, né, como você leu Darwish? E, estendendo um pouco mais, assim, eu gostaria de te pedir para falar um pouco, né, da sua leitura do Diário da Tristeza Comum e se estender, né, se desdobrar para o Memória do Esquecimento. Como você leu esses 2 livros, né, enquanto escritor? Você poderia nos falar sobre isso? Bom dia. Alô. Bom dia, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Miriam. Prazer estar com meus amigos, grandes tradutores, professores Safa e Michel. Antes eu queria comentar sobre a apropriação. Eu estava uma vez, já faz, sei lá, 15 anos ou um pouco mais, numa reunião, num congresso lá do Pen Club em Nova York, com o escritor Elias Khoury, numa mesa, e uma escritora israelense cujo nome eu esqueci. E o Elias Khoury, que é um
acho que foi um dos maiores romancistas árabes, libanês, né? Ele começou assim: roubaram tudo da gente, até o falafel. Agora o tabule eles chamam de salada do kibutz. O que pode isso, gente? Então, meus amigos, minhas amigas, se vocês lerem numa placa, no restaurante, comida do Oriente Médio, desconfie. Não é comida do Oriente Médio, é comida árabe. É comida libanesa, síria, palestina, egípcia, é comida árabe. Porque quando eles chegaram no Oriente Médio, quando eles invadiram a Palestina, eles tinham a culinária europeia, da Ucrânia, da Rússia, da Alemanha. Eles não tinham uma culinária. Polônia. Então, se apropriaram da culinária. Até isso é vergonhoso, não é? É vergonhoso. Não é? É uma loucura. Uma loucura. Eu li esses livros, Miriam. Primeiro eu conheci, a primeira vez que eu li o Darwish foi numa coletânea de poetas de poesia palestina, quando eu morava na França. A França traduziu o Darwish muito cedo, porque há grandes tradutores franceses de poesia e literatura árabe e palestina. E o Darwish e o Adonis, né, que o Michel traduziu também belamente. Depois eu até vou ler um poeminha do... À vontade. Poemas são sempre bem-vindos. Mas eu fiquei encantado já com a poesia do Darwish, mas eu não conheci sistematicamente naquela época. Eu vim a conhecer depois, com outras traduções, e principalmente agora com a tradução da Safa, que eu chamei de crônicas, mas são crônicas literárias, né? Não são crônicas banais, são crônicas de vamos dizer, como a Safa falou, uma prosa poética de altíssimo nível, né? Que você pode ler até mesmo como um poema em prosa, às vezes, né? Quer dizer, tudo que o Darwish toca vira poesia. É impressionante, né? E ele tem essa capacidade assim, de transformar, vamos dizer, a política, a visão política em poesia, né? Uma espécie de discurso lírico com metáforas, e, quer dizer, uma linguagem muito poderosa. Imagina a dificuldade de traduzir esses textos, né? Quer dizer, já não é fácil traduzir poesia. Imagina encontrar na poesia árabe, vamos dizer, as aliterações, as ressonâncias, as rimas internas, que tudo isso, o ritmo, sobretudo a musicalidade, a carnalidade da palavra, deve ser de fato dificílimo. Mas eu diria que o autor palestino, vamos dizer, que mais me influenciou foi o Edward Said, que não é um ficcionista, ele até escreveu ficção, mas não publicou. Mas, quando eu morava ainda na França, eu li a edição norte-americana, do Orientalismo, e realmente isso foi fundamental eu acho que para a minha vida, né? E para a minha carreira de escritor. Porque eu tinha, mesmo sendo de origem libanesa, eu ainda tinha, vamos dizer, o clichê, o estereótipo são muito poderosos. Preste atenção à linguagem que a grande imprensa usa, sempre usou há décadas, no mundo todo, no Ocidente todo, em relação, e Hollywood, inclusive, esse, então, nem se fala, em relação aos árabes.
aos árabes e muçulmanos. Como são chamados esses grupos de resistência no Oriente Médio, na Palestina? Terroristas. Eles não são terroristas. Terrorista é o Estado que ocupou a Palestina, que pratica o terrorismo até hoje. Esses são terroristas. Quer dizer, é um Estado que matou mais de 20 mil crianças, que bombardeou o Irã, matando no primeiro dia mais de 170 crianças, um único ataque, gente. Esse Estado é um Estado democrático. Quer dizer, já não dá mais para ler essa imprensa. Quer dizer, nós temos que desconfiar de tudo. Então, quando eu li o orientalismo, e depois eu tive a oportunidade, a sorte de indicar esse livro e a obra do Eduardo Said para a Companhia das Letras, eu percebi que o que ele fala, esse discurso de superioridade do Ocidente em relação ao Oriente, funciona para os países colonizados, funciona para o discurso do colonizador português no Brasil, para o colonizador espanhol na América Hispânica. Quer dizer, o achado do Eduardo Said foi analisar um modelo de discurso em várias modalidades, em suas várias modalidades, inclusive artísticas, do Ocidente em relação ao Oriente Árabe Islâmico, e esse modelo pode ser transplantado para outras colonizações. Para outras colonizações. Aí eu percebi que, bom, tem alguma coisa errada aí, né? Porque você não domina só com armas, você domina também através do discurso, dos discursos, para inferiorizar, para rebaixar o outro dominado, né? O outro colonizado. Então, esse livro foi fundamental, sabe, Miriam? Para mim, depois, quando eu escrevi o relato de um certo Oriente, eu estava com esse livro na minha cabeça. Ele dizia, eu não posso cair nessa armadilha, seja do exotismo, seja do estereótipo, para falar das minhas origens, ou de uma parte das minhas origens. Então, essa foi, vamos dizer, foi a contribuição maior, vamos dizer, do Eduardo Said, assim, na minha obra. E, quando a gente fala do exílio, se vocês quiserem ler um dos textos, um dos ensaios mais lindos sobre o exílio, leiam Reflexões sobre o Exílio, que é o título do livro e também do ensaio do Eduardo Said, que saiu também pela Companhia das Letras, em que ele fala do exílio como o destino mais triste para um ser humano. Porque o imigrante ele pode voltar, eventualmente, à sua terra natal, né? O exilado é uma viagem sem volta. Ele, quando se exila, ele sabe que ele nunca mais vai voltar à sua terra para rever a paisagem da infância, os amigos, os familiares, né? Por isso que ele diz que o exílio é, de fato, o destino mais triste. E dá vários exemplos, inclusive de poetas exilados, poetas do exílio, que é o caso do Darwish, do Adonis, e de tantos poetas árabes, iraquianos, sírios, como Adonis, jordanianos, enfim, poetas que viveram sob um regime de opressão, né, de governantes e monarcas e reis, né, do mundo árabe. Então, essa é vamos dizer, um tema muito comum aos escritores árabes que se exilaram. E muitos se exilaram onde? No Líbano.
porque o Líbano, apesar de tudo, é um país de acolhimento, né? Esse Líbano que está sangrando hoje, onde crianças estão sendo assassinadas diariamente, né? Regiões devastadas. Eu visitei essas cidades do sul do Líbano quando eu fui pela segunda vez. Cidades belíssimas, cidades históricas, centenárias, milenárias, foram devastadas, estão sendo devastadas, porque esse projeto de ocupação... O Hezbollah, meus amigos, não tem nada a ver com isso aí. Em 78, eles invadiram o Líbano e não existia o Hezbollah. A ocupação do sul do Líbano já está no projeto sionista de 48. Já está lá. Não é só a Palestina, é o sul do Líbano e uma parte da Síria. É um projeto expansionista que contempla territórios de outros países, além da própria Palestina. Então, tudo isso é balela. Você falar do Hezbollah, você está falando de um movimento de resistência que foi criado quando Israel invadiu o Líbano em 82. Mas, em 78, eles invadiram também. Invadiram para expulsar a OLP, a Organização de Libertação da Palestina de Beirute. Ora, expulsar os palestinos que já haviam sido expulsos de sua terra e estavam no Líbano. Então, se a gente não conhecer um pouco de história, um pouco desse processo histórico, nós vamos ser, vamos dizer, falsamente convencidos pela propaganda que a imprensa publica, que a grande imprensa publica, que caminha de mãos dadas com o sionismo, com os projetos colonizadores, porque essa imprensa, apoiou o golpe de 64, apoiou Bolsonaro nas últimas eleições e está apoiando agora o bolsonarinho nessas eleições. Vocês vejam que não é uma coisa só da Palestina, é global. É um projeto global de dominação, de elites que estão, vamos dizer, que têm um compromisso com todo esse processo de colonizar, de ocupar, de matar e achar que tudo bem, que é normal. E aqui no Brasil nós estamos vivendo isso, porque os aliados do Estado criminoso de Israel são Tarcísio de São Paulo, governador, Caiado e outros, e os bolsonaros, esse de Minas Gerais, desculpe, são cúmplices. São cúmplices e isso tem que ser dito. Sem medo, porque se tivermos medo, nós vamos perder. Nós não podemos ter medo. Né? O medo, como dizia o Drummond, nós não podemos ceder ao medo. Nós temos que falar abertamente sobre essas coisas, sob pena de cancelamento ou de alguma perseguição. Mas qual é o problema de ser cancelado? Podemos ser cancelados de quê? Se a nossa voz continua a falar. Não podemos ter medo disso. Né? Estão processando pessoas que denunciaram, que criticaram. O Zé Maria agora está sendo processado pelas instituições sionistas no Brasil. Mas ele não vai calar. Nós não vamos calar. Porque é um dever nosso para que a nossa consciência não seja, vamos dizer, para que a gente não seja traída. Nós não devemos trair a nossa consciência. Né? Então, eu acho que vocês, tradutores, a editora Tabla, que tirou o atraso da grande poesia e da grande prosa, não só palestina, mas árabe, de outros, a Roda Barakat, várias escritoras, também romancistas libanesas,
estão sendo publicados com a tradução do Michel, da Safa, do Mamed Jarouche, e 2 orientandos dos doutores, dos mestres e doutores, isso é muito bonito, que não são, em sua maioria, de origem árabe. Isso que também é incrível, porque são estudantes que se formaram na USP, por eles, pelos professores, mas que têm uma paixão pela literatura árabe. Isso daí é muito importante para criar novas gerações, com grandes tradutores, que acabem com essa hegemonia da literatura, essa coisa canônica do Ocidente, que já foi denunciada por um grande poeta alemão no fim do século XVIII, no começo do século XIX, pelo Goethe. O Goethe se apaixonou pela poesia árabe persa, leu o Corão e escreveu um livro belíssimo chamado Divã Ocidental Oriental, inspirado num grande poeta persa. E isso daí foi fundamental para o Ocidente assimilar a cultura do outro, porque o Goethe dizia: esse Oriente faz parte da gente. Ô Milton, só para dizer que o livro desse poeta, o Hafez, já saiu agora, essa semana, uma publicação pela Tabla de uma coletânea de ghazais traduzidos por um persianista do Rio. E eu tive a honra de fazer a preparação dos textos, e vai sair naquela coleção Alif, onde saiu Chanfara. Então vai estar lá Hafez em português. Opa, que ótima notícia, porque o Hafez era muito desconhecido, mas não por Manuel Bandeira, que publicou aquele poema lindo, um dos mais belos poemas, chamado Ghazal em Louvor a Hafez, que termina assim: as bem-amadas ingratas são pó, tu vives, Hafez. Obrigada, Milton, por suas palavras que sempre nos emocionam e acendem nossas faíscas para a resistência. Eu sou mineira e você sabe que aqui em Minas, né, gente, deve ter muitos mineiros aqui na plateia, nós somos bem resistentes, inclusive pela poesia, né? Vamos lembrar aí os movimentos da Inconfidência e tudo mais, né? E a fala do Milton me lembrou também, me trouxe aqui a memória do livro do filósofo francês, o Didi Huberman, né, Sobrevivência dos Vagalumes. E eu penso que nós todos, né, que estamos aqui hoje, inclusive, somos como pirilampos, vagalumes, na escuridão, nessa escuridão, né, que está tentando nos abocanhar, mas nós estamos resistindo. Né? Tanta resistência está aqui do meu lado, né, na tradução, né, da poesia árabe, Safa também, como tradutora, e o próprio Milton, né, nessa fala dele, né, intrigante, emocionante. Claro, fique à vontade. Olha, sobre a literatura árabe, a Safa nem sabe disso. Nesse meu último romance, da trilogia Dança de Enganos, tem uma frase que eu roubei, quer dizer, que eu pedi emprestado a tradução da Safa do Meu Nome é Adam. Não vou dizer qual é a frase, porque ela está bem... porque, assim, os livros falam de livros, não é? Não existe o livro original. O que você lê, quando você lê, por exemplo, Guimarães Rosa, falando para um público mineiro, e, a meu ver, na minha modesta opinião, o maior escritor da língua portuguesa do século XX. O maior livro, para mim, é A Grande Sertão Veredas. E eu escrevo sobre ele nessa nova edição da Companhia das Letras, a edição dos 70 anos. Eu escrevi um texto breve, falando sobre minha leitura apaixonada do Grande Sertão.
Quando você lê O Grande Sertão, um livro, você está lendo uma biblioteca, uma pequena biblioteca por trás. Quando você lê Jorge Luiz Borges, você está lendo uma outra biblioteca, né? O próprio Grande Sertão fala do... Ali tem referências do Macunaíma, tem referências do Goethe, do Thomas Mann, de vários poetas, do Plotino, de Platão. Então, e isso está, vamos dizer, disfarçado na fala do Riobaldo. Né? Ninguém vai colocar, entre aspas, essa frase, ou um glossário no fim, dizendo, apontando qual é esse livro e tal. E no Dança de Enganos, e, claro, modestamente, eu pedi emprestado à Safa uma frase linda do Elias Khoury, do romance também maravilhoso, primeiro volume de uma trilogia que se chama Meu Nome é Adam. Quem quiser, olha, se vocês quiserem entender o que foi a catástrofe, a Nakba, de 1948, essa trilogia do Elias Khoury, do ponto de vista ficcional, ela fala com uma beleza, ao mesmo tempo uma tristeza, de modo exemplar, sobre 1948, julho de 48, quando um dos 500 vilarejos foram destruídos e sua população foi massacrada. Meu Nome é Adam. Já publicou o segundo, a Safa já traduziu, chama Estela Maris, e o terceiro está saindo por aí. Quer dizer, o Elias Khoury ele era uma máquina de escrever. Ele tinha um poder assim, balzaquiano, vamos dizer assim, de escrever histórias, e não são histórias simples, são romances complexos, enfim, com fluxo de consciência, com muitas referências à poesia árabe, muitas referências. E tem uma frase que eu disse, bom, essa frase ela se adapta muito bem à voz dela, da narradora. Não sou eu, hein? É ela que escreveu, a Lina. Eu estou ali apenas como um fantasma. E é uma frase belíssima, que não vou dizer qual, mas ela está lá. É uma frase que fala sobre o amor, o amor e a morte, que é um dos grandes temas desse livro do Elias Khoury. Isso. O tempo, só para eu ver aqui, porque se eu posso prosseguir mais um pouquinho, Eliane, por favor. Quantas horas? Tá. Eu queria, assim, né, que o Milton, pelo menos, falasse rapidamente sobre a experiência dele, né, na gravação do audiobook do Diário da Tristeza Comum, uma vez que você escreveu o pós-fácil desse livro, né, e está junto com o Gregório do Vivier e a Arya Taish, não é isso? Na gravação do audiobook do Diário da Tristeza Comum. Como foi essa experiência? Poderia nos relatar assim, sucintamente, porque o tempo está muito curto, mas vamos seguir. Eu gravei um trecho que, aliás, o texto chama Silêncio por Gaza, desse livro que a Safa traduziu, Diário da Tristeza Comum. A Supersônica é uma editora de áudio, né, audiolivros, e eles editaram agora esse livro com a voz do Gregório, do Vivier, e de uma outra... Arya Taish, acho. E aí me convidaram para recitar, para ler esse trecho, que é lindo, que é muito, muito forte. É a 7ª crônica do livro, eu creio. Que é muito forte. Muito forte. Aproveitando aqui sobre essa crônica, né, Silêncio por Gaza, não é isso? Eu vou, antes da gente encerrar, o Milton vai ler alguns poemas do Adonis, né, que ele gostaria de ler. Eu também queria ler uma partinha aqui. Isso. Então, vamos deixar a Safa tome a palavra. Ok. Aqui é o primeiro texto
deste livro, para mim, é o mais bonito. Como o Michel tinha comentado, é um diálogo que ele faz, o poeta faz com o seu eu criança, ou eu mais jovem. E fala sobre um monte de coisas, e quando, no final, ele pergunta para ele, se despedindo desse eu, ele fala: quando nós encontraremos novamente? Responde: quando você bater na parede do meu peito e saltar de dentro dele para se sentar na frente para mim, como costuma fazer. Mas lhe peço, por favor, que não mais me visite com frequência, pois não preciso de mais tristeza e ingenuidade. Aí o outro fala, criança: você vai me matar? Quando o poeta já adulto diz: quando uma pessoa mata sua infância, ele comete suicídio. Eu preciso de você como testemunha de uma geração. Só não venha muito, pois as cidades estão lotadas de feiura e muitos amigos estão morrendo nesses dias. Não se esqueças de mim, diz a criança. E ele responde: ele voltou para meu peito para subir na amoreira do pátio da antiga casa e pegar a lua que não caiu no poço. E o texto se chama A Lua que Não Caiu no Poço. Obrigada. Eu vou ler um fragmento da sétima crônica, né, Silêncio por Gaza, que está aqui na contracapa do livro, né, Diário da Tristeza Comum, e, em seguida, o Milton pode encerrar com a Donice. Tá? O Michel Sleiman, que eu esqueci de falar o sobrenome dele, estou tão íntima dele, falei só Michel, viu, gente? Sleiman. E o Michel vai também ler um fragmento aqui do livro, da poesia de Mahmoud Darwish. Pois bem, esse trecho aqui me impactou muito, claro, né, o tempo inteiro. O inimigo pode derrotar Gaza e o mar tempestuoso arrasar uma pequena ilha. Pode cortar todas as suas árvores, pode quebrar os seus ossos, pode plantar seus tanques na barriga de suas mulheres e de seus filhos, ou pode jogá-la na areia, no mar, no sangue. Mas Gaza não repetirá as mentiras. Gaza não dirá sim aos conquistadores. E continuará a explodir. Não é morte, não é suicídio. É uma maneira de anunciar que é digna da vida. Safa. Por favor, lembrem-se desse texto, foi escrito em 1970. Exatamente parece escrito hoje. Só isso. Obrigada. Isso aí. Infelizmente, né, gente? A matança continua, o genocídio também. O Milton? Gostaria de ficar à vontade? Michel, perdão. Pode, à vontade, Michel. Poesia sempre bem-vinda aqui nesse palco. O terceiro poema do livro, Porque Você Deixou o Cavalo Sozinho, é o filho conversando com o pai, de novo. Cansou de andar, filho? Cansou? Sim, pai. Sua noite se demora no caminho. Seu coração escorre no chão da noite. Você ainda é leve como um gato. Suba em meus ombros. Daqui a pouco vamos atravessar a última floresta de terebintos e carvalhos. Este é o norte da Galileia. O Líbano ficou para trás. O céu é todo nosso, de Damasco até os belos muros de Aca. E depois? Depois vamos voltar para casa. Sabe o caminho, filho? Sim, pai. A leste da alfarrobeira da rua principal há um pequeno caminho estreito, tomado por cactos no começo, mas que logo leva ao poço e vai ficando mais largo até dar na vinha do tio Jamil, que vende doces e tabaco. Depois se perde numa eira
antes de se endireitar e borcar em casa como um papagaio. Sabe como é a casa, filho? Sim, pai, e sei como é o caminho. Jasmins arqueiam o portão de ferro, barras de luz na escada de pedra. Girassóis olham para o além e abelhas preparam o café da manhã do vovô, na bandeja de vime. E no pátio da casa há um poço, e há um salgueiro e um cavalo. E atrás da cerca há um amanhã que folheia nossas páginas. Está cansado, pai? É suor em seus olhos? Cansei, filho. Você me carrega? Como você me carregava, pai. Carregarei esse sentimento até meu começo, até o começo dele. Atravessarei esse caminho até meu fim, até o fim dele. Milton, sua vez. Então, o Michel traduziu também um dos maiores poetas sírios, o Adonis, que saiu uma coletânea, uma seleção de poemas pela Companhia das Letras, o nome dele, Adonis. Eu fiz a apresentação desse livro e ele traduziu também para a Tabla Ode à Errância, do Adonis, que é um livro belíssimo, que é uma espécie de errância planetária por 3 cidades, por Jerusalém, Cidade do México e a China, e Pequim. Eu ia ler 2 poemas do Adonis. O outro seria Celebração de Beirute, 1982, justamente quando Israel bombardeou, invadiu o Líbano. Mas eu vou ler só um, que é muito breve, por causa do tempo, que se chama... O pessoal perguntar um pouquinho depois. Tempinho, 5 minutos para ter perguntas. Sim. Tá? Mas pode ficar à vontade. É um poema muito breve, que se chama Espelho do Século XX, que pode ser intitulado Espelho do Século XXI. E diz assim: caixão revestido com rosto de menino, livro escrito nas entranhas de um corvo, fera que avança levando uma flor, rocha que respira nos pulmões de um louco. Assim é o século XX. Obrigada, Milton, Safa e Michel, né? Obrigada também ao público, né, que está aqui resistindo, né? E acreditando, né, em dias melhores, e que veio aqui hoje nos ouvir. E eu gostaria de abrir aqui uma pauta, né, um momento para perguntas. Vai ser breve, mas nós estamos aqui, né, para responder as perguntas. A Eliane está lá atrás com o microfone, é só levantar o braço aí e ela vai até vocês. Bom dia a todos. Meu nome é Roberto Selga da Costa. Eu ontem estava vendo a palestra do Milton, né? E me impactou muito ele falando da sua cidade, falando de São Paulo e da descaracterização que essas cidades estão sofrendo através do tempo. E hoje a gente fala muito sobre o opressor e o oprimido, né? Essa destruição total que a gente está vendo, o opressor fazendo em cima do oprimido. Eu gostaria de escutar um pouco a posição do Milton sobre essa opressão, essa destruição que está aqui na porta de Poços de Caldas. Essa opressão se chama terras raras. Essas terras raras vão... Essas terras raras, que são hoje a riqueza que muitos veem e que vão destruir, descaracterizar completamente
essa nossa bela cidade. Bom, isso faz parte também dessa ocupação vergonhosa que agora o governo de Goiás, essa figura sinistra, Ronaldo Caiado, vendeu as terras raras de Goiás a uma empresa norte-americana, e isso pode se repetir no Brasil todo, inclusive aqui, e nós devemos lutar contra isso. O que nós temos, minhas amigas e meus amigos? Nós temos a nossa voz. O alto-falante é baixo, a nossa voz não é amplificada. Às vezes nós somos boicotados, às vezes não, com frequência nós somos boicotados. Mas, se formos muito, nós podemos, vamos dizer, juntar nossas vozes para denunciar isso. Porque isso não está acontecendo só aqui, está acontecendo no Brasil todo, inclusive na Amazônia, de onde eu venho. Eu sou do Amazonas e lá a situação também é muito, muito grave. Se o governo anterior tivesse sido reeleito, nós não teríamos mais a Amazônia nos próximos anos. Podem ter certeza disso. Se esse bolsonarinho for eleito, aí sim, eu acho que o perigo será enorme. Será enorme, porque o projeto deles é entregar tudo. Eles não têm um projeto para o Brasil, eles têm um projeto contra o Brasil. Para eles, para a família deles e para os amigos deles. É isso que está acontecendo. Tem mais alguém? Bom dia a todos. Estou muito emocionada de estar aqui. Eu sou professora em Palmeira dos Índios, eu e minha colega, em Alagoas, e nós viemos para Flipossos, mas principalmente para ver o Milton. Eu fiz o mestrado, 2 irmãos. Obrigado. A sua voz chega em Palmeira. Eu quero trazer um abraço da terra de Graciliano. Ele foi prefeito, né? Ele nasceu em Quebrangulo, mas foi prefeito lá, e sei que Milton gosta do Graciliano. E eu queria dizer, eu tenho tanta coisa para dizer, mas eu queria dizer que você fica, parece, meio ainda, está acostumado com a imortalidade, né? Mas a academia precisava de você e nós precisávamos dessa sua voz na academia. E que fique feliz de estar lá. Nós estamos muito felizes de você estar lá, porque nós precisávamos dessa sua voz. Sua literatura é maravilhosa. Eu sou suspeita para falar, né? Fiz o mestrado em 2 irmãos, então eu me considero suspeita, mas me sinto muito à vontade, porque é um texto maravilhoso. Sua obra é maravilhosa. Parabéns. Estou muito feliz de estar aqui. A gente já tirou uma foto na Bienal em Alagoas e eu queria renovar a foto. Só isso. Obrigada, gente. Muito obrigado, viu, professora? Olha, você faz desse imortal um mortal. De tanta emoção, porque a Palmeira dos Índios, ele foi prefeito, nasceu lá pertinho. Enfim, a minha paixão por Graciliano, que foi não só um grande escritor, mas um intelectual íntegro, nunca se curvou à opressão, à ditadura. Aliás, foi preso sem acusação formal, levado para o Rio. Eu fiz o meu discurso em homenagem a vocês, viu? A professoras e aos professores desse país que formaram e formam leitores críticos. É a eles que eu me dirigi. Muito obrigado. Bom dia,
Milton, bom dia a todas e todos da mesa, bom dia a todas e todos aqui presentes. O meu nome é Lucas Rafael Chianello, sou daqui de Poços de Caldas. Alô? Opa, deu uma falhadinha, mas vamos lá. Eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje, porque eu confesso que não sou tão dado assim à literatura. Quando eu era criança, adolescente, eu gostava mais de estudar na escola os textos... Tá ruim. Dá para ouvir, tá dando para ouvir. Eu Pode gostava continuar. mais de estudar os textos jornalísticos, textos técnicos. A advocacia é uma profissão de escrita estritamente formal, né? E quando eu vou ler os livros que tenho lá em casa, eu não vou muito para o lado romântico, para o lado lírico, para o lado imaginário. Eu leio mais livros de reportagens jornalísticas, de ciência política. Sou um defensor da causa palestina, embora tenha a chance, eu não sei se eu sou, mas embora tenha a chance de eu ser judeu. Porque a minha avó materna, o sobrenome dela é Lovenstein, enquanto que dos meus avós maternos, o sobrenome é Oliveira Moreira, né, que seria, tendo aí uma chance muito grande de ser sobrenome dos cristãos novos do final do século XV em Portugal, que eram judeus e assim foram rebatizados. E confesso que aqui na Livruz, aqui perto, eu comprei o Laboratório Palestina do Anthony Lovenstein, tão somente por causa do sobrenome. Um livro estritamente revelador, porque ele mostra como que a entidade sionista ela vende equipamentos e tecnologias militares de ocupação para outros países, e nesses equipamentos uma espécie, vamos dizer assim, de selo, né? Equipamento devidamente testado em ação, devidamente testado em combate, o que é uma tremenda de uma atrocidade a qual todas e todos nós nos opomos. Do alto da minha inaptidão para poesias e afins, eu queria recitar aqui uma rima que eu mesmo fiz, sempre tendo a consciência de que não é simplesmente cruzando os braços, mas vai ter que ter uma violência do oprimido, porque, como dizia Bertold Brecht, disse do rio que é violento, mas não das margens que o oprimem. Enquanto que o Sartre dizia que eu não costumo respeitar as vítimas que se comportam bem diante dos seus algozes. Que não pare de cair o míssil Ayatollah, até que Tel Aviv volte a ser Jafá. Muito obrigado. Eu acho que você vai começar a ser leitor de poesia daqui para frente. Bem, gente, nós vamos encerrar aqui, né, nesse momento, agradecendo mais uma vez a esse público de resistência que está aqui diante de nós, a esses nossos amigos aqui também da mesa, o Milton, né, a Michel e a Sapa, Michel Sleiman, e agradeço, né, a todo esse momento, Gisele, que eu acho que a vi por aí, mais uma vez, estou agradecendo a sua iniciativa lindíssima, né, de estar sempre desdobrando e difundindo a literatura aqui em Minas, né, em território nacional e internacional, para todos nós aqui nesse festival, que é o festival mais importante de Minas Gerais e mais importante do Brasil. Obrigada a você e sua equipe maravilhosa. Tá? Muito obrigada. Pessoal, obrigada pela presença de todos. Lembrando que os autores estão com venda e autógrafo de livro ali do lado